vezes a nossa produção agropecuária sem derrubar do Brasil, ele agora já deu uma assim, não, eu defendo uma coisa melhor do que o Acordo de Paris e tal. Mas a gente está aqui já há muito tempo devendo uma conversa, né, na sua visão sobre a questão das energias renováveis, que você mesmo coloca potencialmente renováveis, ainda não totalmente renováveis, já que há um importante subsídio até o uso de material das fontes fósseis na sua fabricação e para viabilização econômica dessas matrizes alternativas, né? Eu só queria fazer um pedido, a gente está se aproximando agora de 1.200 pessoas assistindo a gente ao vivo apenas no YouTube. Eu queria pedir que quem está no YouTube curta esse vídeo, deixe um oi aí no chat ao vivo, e se você está vendo em alguma das outras plataformas, seja o Facebook, o Twitch, o Periscope ou o VK, que você pare um minutinho, vá lá ao YouTube, fica 30 segundos, dá o seu oi no chat e curta esse vídeo para a gente conseguir diminuir o tamanho da sabotagem. Daqui a pouco eu mostro quanto que foi a sabotagem sexta-feira. Foi incrível, mas mesmo assim, né, o número nominal acabou sendo muito grande, porque não tinha como roubar tanto, já que você se engaja, vai lá, deixa o seu comentário. Então, nós precisamos efetivamente que você vista a camisa. Felipe Coutinho. Bom, Ramos, então, esse tema é um tema bastante complexo, né? O tema das energias potencialmente renováveis. Eu fiz umas notas aqui. Você fica à vontade, claro, para me interromper e puxar esse assunto com outras visões e tudo, que a gente vai complementando, é sempre bom ter esse diálogo, né? Bom, primeiro, por que eu chamo de energias potencialmente renováveis? Pelo seguinte, porque não existe energia renovável no planeta. Tá? Pode se chamar energia renovável à vontade, porque, aliás, nesse planeta que a gente vive hoje, não existe nada renovável. Por que não existe nada renovável? Porque essa forma como a gente vive, ela é extremamente dependente dos combustíveis de origem fóssil. E os combustíveis de origem fóssil não são considerados renováveis, porque a velocidade com que a gente os consome é muito mais alta do que a velocidade com que a natureza os repõe. Então, por isso, eles não são considerados renováveis. Considerando que toda a economia depende desses combustíveis, que representam aí 85% da matriz energética mundial, e isso vem sendo assim, alguma coisa acima de 80%, 85% há décadas, desde pelo menos, eu olhei essa... Opa, uma travada aí no... voltou. Você olhou deu uma travadinha no seu sinal. Eu olhei desde a década de 60 do século passado, eles já eram dessa ordem, 80%, 85% da matriz energética. Certamente também nas décadas anteriores, né, eles já representavam tudo isso, né, o carvão, o gás natural e o petróleo. Então, a economia então, que foi construída, ela foi construída sobre esses recursos energéticos, que têm características de ter uma excelente qualidade. Aqui eu vou falar depois sobre essa questão da quantidade e qualidade da energia, são coisas diferentes. E ambas muito importantes. Então, a sociedade, como a gente conhece, as cidades, as concentrações urbanas, a produção agrícola, o transporte de pessoas e de cargas, tudo isso dependente do petróleo. E as energias potencialmente renováveis não poderiam ser diferentes. Não existe nada nesse planeta vamos dizer assim, pode existir algumas comunidades isoladas em alguns continentes, etc., que vivem como seus antepassados, pode existir, mas isso não é significativo no mundo que a gente vive. Então, tudo que existe no mundo, inclusive as energias potencialmente renováveis, dependem do petróleo, né? Do petróleo, do gás natural e do carvão. A nossa sociedade, até a ocupação do território, ela reflete a economia do petróleo do século XX. Então, aquela questão do modelo alemão das autobahns, que depois ele vai para os Estados Unidos, aí no pós-guerra, aquele sonho do subúrbio americano, e você vai pegando aquelas terras e loteando ao longo das estradas, das highways, né, replicando aquilo. Então, toda ocupação territorial, ela se deu na lógica do petróleo, que era esse combustível em que você pode levar a energia, estocar a energia facilmente. Exatamente. Então, a forma como a gente ocupou geograficamente o planeta, as cidades, as guerras foram movidas por petróleo, com o objetivo também de acessar as energias de melhor qualidade, e isso confere vantagens geoestratégicas aos países que as possuem, que impedem que outros as acessem. Então, tudo isso que a gente viveu nos últimos séculos aí, desde a Revolução Industrial, foi exatamente o uso intensivo de uma energia em que a velocidade que a gente vem usando ela é muito maior do que aquela que essas energias, que a natureza é capaz de repor esses estoques, né, de energia, né? Então, as fontes primárias, as fontes de energia renováveis são apenas potencialmente renováveis, independentes dos fósseis, né?
Agora vamos falar das fontes primárias de energia, né? Muitas vezes há muita confusão, as pessoas comparam, por exemplo, petróleo e carvão com energia elétrica, não é a mesma coisa. A energia elétrica é uma forma de transmissão, de transporte de uma energia que tem que vir de uma fonte primária, né? Claro. As fontes primárias de energia, eu pensei como é que eu ia começar esse assunto, eu fui parar lá no Big Bang, que é a origem dos planetas, dos satélites naturais, das estrelas. Aí eu falei, pô, se for começar pelo Big Bang, eu não vou terminar tão cedo, então eu vou ter que pular alguns bilhões de anos para poder começar essa história. Então vamos direto ao ponto. As fontes primárias de energia que a gente considera são aquelas que têm origem no Sol, né? A gente não considera que o Sol vai se exaurir na existência da nossa análise, né? No período da nossa análise. A gente poderia dizer, não, o Sol vai se exaurir, então vamos fazer uma análise da sustentabilidade das fontes de energia, considerando essa perspectiva. É tão longínqua que não vale a pena a gente considerar. Certamente a humanidade vai deixar de existir antes do Sol deixar de brilhar. Gostemos ou não disso. Felipe, eu queria avisar o seguinte, acabei de redigir a mensagem que vai para a caixa de entrada de e-mail de cada pessoa que assina a nossa lista de e-mails. Se você não faz isso ainda, lá em duploexpresso.com tem assine o Duplo Expresso, você coloca nesse campo aqui o seu e-mail, confirmar a assinatura, você está vendo aí na direita, e aí você vai receber todo dia nosso conteúdo na sua caixa de e-mail, para você receber, obviamente, mas principalmente para você repassar seus contatos, tudo prontinho, com link, descrição, e está indo nesse minuto, inclusive está indo lá para Instagram também, é a mesma plataforma que vai fazer o disparo nesse minuto. Então peço que você mais uma vez vista a camisa aí para fazer o compartilhamento. Agora a gente já chegando a 1.300 pessoas acompanhando ao vivo apenas no YouTube, fora as demais plataformas. Felipe Coutinho. Então as fontes primárias de energia que a gente considera são aquelas que vêm do Sol, as que têm origem no Sol. A gente pode colocar ali a eólica, né? A energia dos ventos, ela é fruto da diferença de temperaturas, de densidade, das massas de ar, e isso faz com que os ventos, né, a energia cinética dos ventos, que o vento se desloque de uma região para outra, justamente ocupando esse espaço em que o ar é menos denso, né, mais leve, ele sobe, né, vamos dizer assim, ele flutua, ele vai para camadas mais elevadas da atmosfera, e camadas mais pesadas têm que se deslocar, né, frações mais pesadas, volumes mais pesados do ar. Então, isso é fruto da existência do Sol e dessa diferença de temperatura das massas de ar. A energia hidráulica também tem como origem o Sol, porque é o Sol que transporta, né, através da vaporização, ele leva a água de regiões mais baixas para regiões mais altas, e aí existe a energia potencial e cinética dessa água, né, dos fluxos hidráulicos, né? E as energias fósseis também têm origem no Sol, mas é uma condição muito especial, porque elas foram se concentrando e se acumulando em condições muito especiais durante centenas de milhões de anos, com temperatura e pressão, e isso permitiu que essa energia do Sol fosse se concentrando nos fósseis. Então é uma energia do Sol, mas altamente concentrada. E por isso, Felipe, que a gente chama as reservas de petróleo, a gente diz que elas ficam em bacias sedimentares. Em geral, é na vazante de um rio que foi se acumulando aqueles sedimentos de biomassa, das florestas, etc. e tal, que iam para os rios, e aí vai se acumulando, e aí vira ali uma panela de pressão de milhões de anos para gerar o combustível. Quer dizer, isso o petróleo. O carvão seriam florestas fossilizadas. Tô certo? Exatamente. Isso é o trabalho da natureza durante centenas de milhões de anos para concentrar uma energia que veio da fotossíntese e veio do Sol. Tem petróleo que não esteja em bacia sedimentar, assim, lá na vazante de um rio? É possível isso geologicamente, ou sempre é numa bacia sedimentar lá onde um rio ia se desaguar? Então, acredito que tenha outras formas de origens, né? Eu acredito, mas aí o ideal seria conversar com o geólogo, que ele pode explicar todas essas diferenças, mas eu acredito que... Muito bem, você traz um geólogo aqui de confiança seu. Exato, exatamente. Então, aí você tem os fósseis e a própria biomassa, né? Que é essa interação continuada a partir da fotossíntese. Você tem a energia geotérmica, ela veio realmente dessa energia da criação, aí veio do Big Bang. Né? Ô Felipe, só fazer uma observação, eu vi uma vez uma imagem de satélite de onde o Rio Amazonas, onde tem o encontro das águas do Rio Amazonas com o mar, e quando você olha do alto, você vê um barro, né,
se projetando no oceano, que é aquela água que vem cheia de sedimento, inclusive muita matéria orgânica, que você vê como lá, milhões de anos, a coisa foi se acumulando para poder fazer isso. Então, se você tem alguma dúvida, tenta olhar a imagem de satélite dos grandes rios, dos grandes fluxos de água se encontrando com o oceano, que você vai entender mais ou menos o que foi se acumulando para formar o combustível, o petróleo, no caso. Exato, e boa parte dele se perdeu, quer dizer, que não basta ele ser gerado em condições muito especiais, depois ele ainda tem que ser acumulado. Então, boa parte dessa energia concentrada que foi gerada se perdeu. Uma pequena fração conseguiu encontrar uma rocha porosa o suficiente para que ela ficasse ali acumulada. No caso do pré-sal, ela encontrou um selo, né, que é um selo de sal, que permitiu que aquela rocha geradora preservasse aquela energia concentrada que teve origem no Sol. Né? Porque senão vai lá a bactéria e come, né? A bactéria vai e degrada aquilo em alguma medida. E vai se perdendo, né? Vai se perdendo, também. vai fluindo, né? E não fica assim, retido e acumulado numa condição muito especial também. Então, você tem a energia das ondas, né? A energia das ondas também tem a ver com a força da gravidade, né? Entre a Terra, a Lua e outros planetas. E a energia nuclear, que também é a energia da matéria, da transformação da matéria de substâncias, né, de elementos muito especiais que tem essa possibilidade. Também veio uma energia que teve origem no Big Bang. Nós que somos ricos em urânio. Só uma pergunta brevíssima, Felipe. Você é a favor ou contra o desenvolvimento ou a construção e operação de novas centrais termonucleares no território brasileiro? Olha, eu sou a favor de toda energia que seja confiável e barata. Se, em determinada situação, a energia nuclear ela se coloque nessa condição, caso não haja outras alternativas que sejam suficientemente abundantes, confiável e barata, eu acredito que a gente deve também investir na energia nuclear. Ela é uma energia que ela permite, dependendo da matriz energética, uma grande vantagem a quem detém, né? Ela vai gerar energia elétrica. A energia elétrica ela não substitui todos os usos dos combustíveis líquidos. Mas eu acredito que é importante você dominar o ciclo nuclear para fins pacíficos e para fins também de defesa. Eu acho que o Brasil precisa ter, não uma bomba, necessariamente uma bomba pronta para uso, mas a possibilidade de você construir essa bomba nuclear com uma velocidade muito grande. Então, no mínimo, é isso que o Brasil deveria ter para garantir a sua soberania. Isso é fundamental. Então, para fins pacíficos e para fins também de defesa, eu acredito que o domínio do ciclo da energia nuclear é fundamental para o Brasil. Mas você colocou aí o requisito de ser segura. Depois de Fukushima, você acha que é possível ter uma central termonuclear 100% segura? Ou você vai falar, nada é 100% seguro? Enfim, onde você fica nesse debate? Nada é 100% seguro. Ali você tem uma questão da frequência desses acidentes com a consequência, vamos dizer assim, a gravidade das consequências. Por mais que seja pouco frequente, por conta de todas as medidas de segurança que são adotadas, a gravidade de um acidente é muito, assim, muito alta, né? Então, é preciso realmente desenvolver o conhecimento humano aplicado a essa área para poder aprender com esses acidentes e evitar que isso aconteça e mitigar, eventualmente, caso haja algum problema. Mas não é por isso que você deve abrir mão do uso dessa fonte de energia, justamente porque a gente não está em condição de abrir mão de nenhuma fonte de energia que seja confiável, que seja abundante, que permita o desenvolvimento e até a nossa defesa e a nossa soberania. Eu acho que a gente não pode se dar esse luxo, né? Claro que a gente tem que tomar todas as precauções. Né? Bom, na história do desenvolvimento humano, né, nós não substituímos uma fonte primária por outra. Né? Então, esse termo transição energética, ele muitas vezes traz uma confusão, dá a impressão que o ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, ele pôde abrir mão de determinadas fontes primárias e foi substituindo por outras sempre melhores. Não foi isso que aconteceu na história da humanidade. Quer dizer, desde o início da nossa história, nós usamos a energia do nosso corpo, né? Nossa energia, tanto de mental quanto a energia dos nossos músculos, e a gente não deixou de utilizá-los. A gente também sempre utilizou a energia dos animais, tração animal, a lenha, a biomassa, a energia dos ventos. Isso sempre foi assim. A gente foi acumulando as fontes primárias de energia, cada vez usando mais energia, mas não deixando de utilizar aquelas que nós já vínhamos utilizando. Então, a energia dos ventos, a energia hidráulica, a energia do carvão, do petróleo, tudo isso foi se acumulando. A energia nuclear, a energia do gás natural,
mais biomassa, mais eólica, mais solar. Então, isso é assim, não existe uma transição do ponto de vista de que a gente não abandona uma fonte primária por outra, a gente vai acumulando essas fontes. Certo. O que na história do nosso desenvolvimento pode ser muito importante. Quando a gente vem acumulando energia, colocando uma energia melhor do que outras, passando a se utilizar de uma energia que tem mais qualidade, mais condições de gerar trabalho do que outras, isso permite que haja um progresso, vamos dizer assim, material, um desenvolvimento humano, um crescimento, por conta dessa energia adicional que você vai colocando. Então, por exemplo, quando você substitui a lenha pelo carvão, na verdade não substitui, quando você coloca mais carvão, além de consumir aquela lenha que você já vinha consumindo, isso permite um avanço qualitativo. Você tem mais condições de gerar trabalho do que a lenha te dava. Quando você passa a usar o petróleo, incrementando o uso do carvão, mas continuando usando o carvão, você também tem uma vantagem, porque o petróleo ele é mais flexível ao uso, ele é melhor por diversos pontos de vista, ele é mais capaz de gerar trabalho, mais flexível, tem mais mobilidade do que o carvão, então isso te dá vantagem. Agora, quando você começa a, por exemplo, começar a consumir mais gás natural, ao invés de aumentar o consumo do petróleo, aí você começa a ter problemas, porque o gás natural ele é menos denso em energia em relação ao petróleo, então ele é pior qualitativamente. Então, apesar de você pode falar das mesmas quantidades de energia, mas quando essa energia ela é de pior qualidade, ela é não tão capaz de aumentar a produtividade do trabalho, aumentar o crescimento econômico e promover bem-estar e crescimento. Então, existe essa dificuldade qualitativa. E isso acontece, por exemplo, quando você começa a consumir mais gás natural, que é o que vem acontecendo ultimamente, em relação ao consumo, por exemplo, de carvão e de petróleo, né? Então, isso é importante colocar. Mas as pessoas têm que ter clareza de que essas energias fósseis, inclusive o carvão, continuam sendo muito importantes para a humanidade hoje, né? Só para você ter uma ideia, o carvão na China ele é praticamente 60% da matriz energética chinesa. 58% da matriz energética chinesa é carvão. O petróleo vem em segundo lugar com 20% e depois o gás natural com 7%. Né? Então, na China, os fósseis respondem por 85% e o carvão por 58%, ainda hoje. Né? O crescimento chinês, a partir do início do século passado, no início desse século, melhor dizendo, foi basicamente feito em cima do aumento do consumo do carvão. É uma energia que a China dispõe. Então, por exemplo, imaginar que o carvão possa ser banido ou possa ser qualificado como uma energia suja ou algo que deva ser evitado, isso seria uma declaração de guerra à China e mesmo para o mundo inteiro teria implicações gravíssimas no sentido de impedir que o mundo cresça e que promova a inclusão social e a melhora de vida para quem tem uma vida que está muito aquém das possibilidades do ser humano hoje, considerando tudo que a gente já desenvolveu. Então, no mundo, o carvão é cerca de 30%, ainda hoje, 28% da matriz energética global. Então, os fósseis 85% e o carvão 28%. Então, o carvão continua sendo importantíssimo para o mundo, e em especial para o país que é mais dinâmico e tem puxado o crescimento mundial, que é a China. Né? Então, é preciso ter em mente o conceito da qualidade da energia, que está associado à capacidade de realização de trabalho, a concentração dessa energia. Quanto mais concentrada, quanto mais densa essa energia, mais fácil o seu uso, mais flexível, mais fácil a sua mobilidade, levar essa fonte primária de energia de um local para outro. Tudo isso tem vantagens muito grandes em relação a uma análise pura e simplesmente da quantidade da energia. Por exemplo, se a gente avaliasse hoje a quantidade de energia solar que chega ao planeta, você ia ficar impressionado. Uma quantidade imensa, se você comparasse, por exemplo, com a quantidade de energia que a gente usa. Você vai falar, olha, existe uma abundância energética, esse sol todo que chega aqui, ou se você contabilizar essa energia das marés, toda a energia que é dissipada nas costas, ou energia eólica, se você contabilizasse todo o vento que está aí soprando pelo mundo afora, uma quantidade imensa de energia, mas essa quantidade é uma quantidade de energia de baixíssima qualidade. Ou seja, é muito caro você se aproveitar dessa energia, é impossível você se aproveitar dessa energia, transformar essa energia que tem muita quantidade, porém, ela é dispersa, pouco densa, ela tá distribuída no mundo inteiro, né? Então, é impossível você conseguir transformar essa energia em trabalho útil, diferente do petróleo, diferente do carvão, diferente de outras formas de energia que são mais densas, né? Então, por isso que você não pode considerar apenas
quantidade, é preciso ponderar pela qualidade. Né? Então, quando você adiciona na sua matriz energética uma energia que é mais cara e é Ô menos Felipe, uma capaz de... pergunta. Quando você fala em qualidade, há alguma unidade métrica que a gente possa ver? Porque isso que você está falando é uma questão logística da transmissão da energia, é uma questão de estocagem, é uma questão lá do, por exemplo, não é BT, acho que é BTU, não é aquela unidade que falava, o da Bolívia não está tão bom, eles queriam diminuir os BTUs e tal. Qual é a unidade que a gente usa para comparar a eficiência, que a gente pode dizer, de uma matriz e de outra, ou de uma fonte de energia ou outra? Você tem assim, unidades que você pode inferir. Você não tem assim, uma unidade que você pega, assim, pega essas diferentes fontes e a partir de uma mesma unidade você consegue comparar e fazer um ranking. Mas você pode, por exemplo, usar o conceito da densidade energética. Certo. Densidade energética é justamente uma energia por algo que você faça uma equivalência a um volume ou uma massa. Então, energia por massa ou energia por volume. Aí você tem estimativas do que seria essa energia por volume ou por massa, da energia eólica, da energia solar, da energia das marés. E você pode fazer uma hierarquia energética. Né? Aquelas de melhor qualidade são aquelas que são mais densas e, por inferência, as mais densas são aquelas que são mais capazes de gerar trabalho. Né? São mais fáceis, mais flexíveis, etc. Né? Então, E você acha que a você questão pode... logística ela é resolvida a partir do momento em que você tem um sistema elétrico integrado, smart grid, etc e tal? Porque aí você, vamos supor, né, o derivado do petróleo, o petróleo e o gás, você tem gasoduto, oleoduto, e você manda e vai queimar. Agora, por exemplo, o Brasil já tem um sistema elétrico interligado. Aí você pode ir lá uma fonte, não sei, que é difícil, vamos supor, estou falando por hipótese, que você tivesse lá uma boa jazida de carvão mineral, e aí você queimasse naquela região, carvão de outra forma, não tem carvão duto, aí você queima ali, queima e coloca essa eletricidade gerada na rede. Essa questão logística ela é superada com o sistema interligado ou não muito? Não muito, quer dizer, você precisa ter um sistema interligado, isso é uma condição fundamental para aumentar a participação dessas fontes de energia potencialmente renovável de pior qualidade, intermitente, por exemplo, solar e eólica. Mas acontece o seguinte, você, mesmo tendo esse sistema interligado, a participação relativa desses intermitentes não consegue ficar muito alta, porque existe uma interação entre as fontes primárias intermitentes e aquelas confiáveis. Quando essas intermitentes vão chegando a percentuais, vamos dizer, 15%, 20%, 25%, aí vai começando a haver problemas, né? Problemas dessa intermitência associada às fontes, vamos dizer assim, confiáveis que você precisa ter na mesma rede, e você começa a ter uma série de problemas de poder administrar esses suprimentos de energia. Então, assim, quando você tem um sistema interligado e outras fontes complementares e confiáveis, isso certamente permite que você use mais essas energias potencialmente renováveis, que são de pior qualidade e não confiáveis, intermitentes, né? Mas, mesmo assim, há limites, né? Mesmo assim, há limites. Mesmo, por exemplo, a Alemanha, né? A Alemanha tem um partido verde lá fortíssimo, a opinião pública tem pressionado para que o país abandone a energia nuclear e favoreça... Não é que tem pressionado, ganharam, levaram já o cronograma de descomissionamento, ou seja, desligar a chavezinha lá nas centrais termonucleares, que é uma coisa assim, tectônica, né? Mas eles ganharam, foi o preço que a Angela Merkel teve que fazer para os verdes entrarem numa coalizão com ela um tempo atrás, e dizem que a motivação política foi também a questão, quer dizer, a justificativa política para fortalecer esse movimento da opinião pública foi o acidente lá em Fukushima. Exatamente. Ainda nessa década a Alemanha, se for mantida, ainda nessa década, abandona o nuclear. Exatamente. 2018, por exemplo, que foi o dado aqui mais recente que eu vi, a energia nuclear na matriz energética alemã representa 5% só. E os renováveis, que tem toda essa pressão social, apesar de serem mais caros, né, eles representavam 16%. Né? Depois do Brasil, entre os principais países do mundo, é que tem maior participação desses potencialmente renováveis. Agora, acontece o seguinte, eles viabilizaram esses 16%, integrando a matriz energética alemã à França. A França tem uma produção de energia altamente confiável, porque a maior parte dela vem da energia nuclear. E a França tem 10% de renovável. Então, a diferença não é tão grande. E 75%, algo dessa ordem de grandeza de nuclear. Exato. Então, para a Alemanha conseguir chegar aos 16 desses potencialmente renováveis, ela precisou confiar na energia nuclear
francesa. Então, houve uma integração da Alemanha com a França e essa pressão política, essa pressão social, ela só foi possível alcançar esses níveis, que nem é tão alto, né? 16% de energia potencialmente renovável é baixo. O Brasil tem 40%, quase 40%, né, de energia potencialmente renovável já hoje, né? Então, a questão principal que a gente deve levar em conta não é a origem dessa fonte primária, se ela é potencialmente renovável ou não, até porque todas essas energias dependem do petróleo. O mais importante para cada país pensar não é uma solução única para o mundo inteiro. Cada país tem que pensar a melhor solução para a sua matriz energética de acordo com os seus recursos. Então, cada país deve buscar uma matriz energética tal que promova o desenvolvimento e, para isso, ela precisa ser barata e confiável. Então, essa é a principal questão, né? Então, não faz sentido, por exemplo, nenhum para o Brasil, tendo o petróleo do pré-sal, tendo o gás natural do pré-sal, ele passar a investir, promover as energias potencialmente renováveis, que já representam 40% da nossa matriz energética, quase 40%, e associando isso a um custo para a nossa economia, enquanto se exporta através de multinacional estrangeira o nosso petróleo cru, certo? Essa não é a melhor solução para o nosso desenvolvimento. Essa é uma solução que promove o interesse das multinacionais estrangeiras do petróleo, que são controladas pelo sistema financeiro, e o interesse dos países centrais do capitalismo, que são dependentes da energia do petróleo importado. Então, do Brasil sendo exportados cada vez mais petróleo cru, enquanto a gente consome e promove as energias potencialmente renováveis, que são mais caras, são intermitentes, são de baixa qualidade, etc., para a nossa economia. Isso é colocar um freio na nossa economia, um freio de mão na nossa economia. Em um país que tem tantas necessidades não atendidas, não pode se dar esse luxo, né? Nosso consumo per capita de energia é baixíssimo, né? Tem até alguns números aqui. Ele é baixíssimo e ele está relacionado com o desenvolvimento humano e com o crescimento, né? Então, se você faz um gráfico, por exemplo, você pode comparar o consumo per capita de energia com o PIB per capita. Eles são correlacionados. Existe uma correlação do PIB per capita com o consumo de energia primária per capita nos países. O consumo brasileiro de energia é baixíssimo e o nosso PIB per capita também é muito baixo. Aí você pode dizer, realmente esse indicador não quer dizer muito, porque a sociedade mais concentrada e menos concentrada, a riqueza e a renda, o PIB per capita pode não representar como as pessoas vivem. Então, a gente pode falar do IDH. Se você disser também, não, o IDH também tem erros, tem falhas, etc., porque consideram o PIB na sua formação, então você pode avaliar o IDH sem o PIB. E todos esses indicadores, você vai perceber que quanto maior o consumo de energia, melhor o desenvolvimento humano dos países. Isso daí é igual àquela regra do Tostines. Então, o que vem primeiro? Você tem que melhorar o IDH para aumentar o consumo de energia ou tem que aumentar o consumo de energia para ter melhor IDH? Os dois, quer dizer, talvez, não sei se é da sua época, como a história do Tostines. É da minha época, eu sou velho. Era mais... Então, tinha aquele negócio, né? O Tostines é mais fresco porque vende mais ou vende mais porque é mais fresco? Na verdade, nenhum nem outro. As duas coisas se são correlacionadas e se reforçam, né? Então, se vende mais, ele fica mais fresco, e se é mais fresco, ele também vende mais. As duas coisas se reforçam. Então, a mesma coisa, o desenvolvimento humano e o consumo de energia per capita. Quanto maior o consumo de energia per capita, maior o desenvolvimento humano. E quanto maior o desenvolvimento humano, mais se demanda energia consumida per capitamente. Então, por isso que o Brasil, que tem um consumo de energia ridículo e um desenvolvimento humano simplesmente médio, ainda muito baixo, precisa consumir energia no Brasil e impedir a exportação do petróleo para o brasileiro. Essa estratégia, essa propaganda de que o Brasil tem muita energia renovável, etc., isso já está no nossa matriz energética, né? O Brasil já tem uma participação, aqui o número, 38%, energia hidrelétrica 30%, eólica e solar 4%, e outras mais 4%. Né? Os fósseis representam apenas 61% da energia primária do Brasil, enquanto no mundo os fósseis são 85% e os renováveis 11%. Tá certo? Então, se esses renováveis ou potencialmente renováveis fossem baratos e confiáveis, não teria problema nenhum você aumentar o seu consumo e exportar o petróleo cru. Acontece que é ao contrário. O petróleo, que é mais barato de se produzir, nosso petróleo, para o nosso uso, e ele tem melhor qualidade e é mais confiável em relação aos renováveis que a gente já consome muito. Então, é um absurdo você apostar no renovável no Brasil,
e entrar em acordo do tipo, esse acordo climático, internacional, apoiar esse tipo de coisa, e você abrir mão de uma energia de altíssima qualidade que poderia promover o nosso desenvolvimento, e isso exportando esse petróleo cru, e o que é pior de tudo, por multinacional estrangeira, mas também pela Petrobras já é um absurdo. Então, esse ponto que eu queria reforçar, trazer esses números, né? Você pode olhar, por exemplo, a participação dos renováveis nos principais países do mundo, né? O Brasil está com quase 40%, o mundo é da ordem de 11%. O segundo país que mais tem participação dos renováveis, ou potencialmente renováveis, é a Alemanha, com 16%, e depois todos os outros, os Estados Unidos com 7%, a Austrália com 8%, a França com 10%, Japão com 10%, Reino Unido com 13%, a China também com 13%, com 14%. Então, o Brasil já tem uma participação altíssima desse tipo de energia, né? Então, é esse ponto que eu queria reforçar. Com certeza. Ô Felipe, eu queria fazer uma pergunta aqui que foi deixada por um expressionauta na sexta-feira, que é o seguinte: a quantas a gente está na utilização do gás que é gerado no pré-sal, e se você considera conveniente avançar nessa utilização, o que falta para essa logística ser feita e poder queimar esse gás produzindo energia hidrelétrica, ou então na indústria? O gás aqui no Brasil tem uma participação na matriz energética de 10%, enquanto o petróleo tem 46%, o carvão 5%, o gás natural está com 10%. No mundo, o gás natural chega a 24%. O gás natural ele é uma energia pior do que o petróleo. Então, é uma energia que ela é menos densa, né? Ela é mais cara de ser produzida, e a capacidade de realização de trabalho, justamente por essa condição de menor densidade energética e menor flexibilidade ao uso, é pior do que o petróleo e seus derivados. O mundo tem produzido cada vez mais gás natural porque exauriram as melhores reservas de petróleo. Certo. As multinacionais privadas do petróleo não têm conseguido repor suas reservas, têm produção declinante e têm produzido cada vez mais gás natural em relação ao petróleo. Essa é uma condição de fragilidade para essa indústria mundial, especialmente essas companhias privadas. Mas aí o que eles fazem? Com propaganda, eles apresentam que estão produzindo mais gás natural, porque o gás natural é limpo, porque o gás natural tem melhor qualidade de queima, eventualmente apresentam o gás natural como se fosse um combustível amigável com o meio ambiente. Isso nada mais é do que propaganda. Isso é propaganda para justificar que eles produzem cada vez mais gás natural. Por que eles produzem cada vez mais? Porque exauriram suas melhores reservas de petróleo e não conseguiram repor. Sobrou para eles o gás. Agora fazem propaganda do gás por causa dessa situação. O Brasil e a Petrobras não é fato, então, ainda, que por quantidade de energia produzida, não sei se é joule e tal, como o pessoal calculou, não é fato que por energia produzida a queima do gás gere menos gases de efeito estufa, notadamente a CO2, do que por exemplo, óleo combustível? Eu acho que o problema da queima, quando eles fazem esse tipo de comparação da queima, tem mais a ver com a geração de particulados ou outros óxidos frutos da queima, como SOX, NOx. Então, é uma queima de pior qualidade que gera a produção da combustão, né, de particulados e coprodutos que são assim, nocivos ao meio ambiente, como a questão da chuva ácida, outras questões assim, do que propriamente a questão do gás carbônico, né, e o seu efeito no efeito estufa, né? Basicamente, assim, a quantidade de energia que cada fonte dessa produz, ela é resultado da combustão daqueles carbonos que compõem as moléculas. Então, do seu ponto de vista da geração de energia e geração de CO2, eu acredito que seja muito próximo. A questão que se coloca aí como os defensores do gás natural é muito mais em relação à qualidade da queima, né? Que tem efeitos também com relação ao meio ambiente, chuva ácida, algumas coisas desse tipo, né? Mas certamente que essa propaganda que se faz do gás natural é uma propaganda que está muito menos associada à sua qualidade intrínseca em comparação com o petróleo do que a uma situação da exaustão do petróleo pelas multinacionais privadas, e com isso começam a promover o uso do gás natural, que foi a fonte que ainda restou para eles, né? Eu acredito que o que elas fizeram historicamente foi sempre produzir primeiro o petróleo
e deixar o gás natural para depois, justamente porque é menos lucrativo se produzir o gás natural. É Certo. pior se produzir o gás natural em relação ao petróleo. Mas a partir do momento que você vai esgotando as suas reservas de petróleo, você só fica com as de gás natural, você começa a tentar promover o seu uso, né, a sua disseminação, e com isso entram essas propagandas que misturam alguns aspectos reais com outros não tão reais. Na verdade, faz uma análise parcial da realidade, né, para promover um produto que você dispõe. Muito Com bem, relação ao Felipe. Brasil, certamente eu acho que a tendência é usar mais gás natural. É bom que a gente use mais gás natural, mas isso apenas no momento que a gente for exaurindo as nossas reservas de petróleo, né? Claro. Preciso fazer uma conta, uma análise da economicidade do uso do nosso gás natural. Muito bem, Felipe Coutinho. Então, em síntese aí para a gente fechar sua participação por esse domingo, aguardando na volta, em uma frase, por que a energia dita renovável você sempre coloca aí um valor navegado potencialmente na frente? Olha, potencialmente na frente, porque eles estão dependentes das energias de origem fóssil. Quer dizer, para você produzir, transportar, manter a produção dessas energias potencialmente renováveis, você depende do petróleo. Você depende do petróleo para fazer a mineração que vai produzir os metais que vão estar nas turbinas eólicas, que vão estar nas placas fotovoltaicas. Você precisa da mineração. Você não faz mineração desses metais a partir de energia elétrica produzida por eólica e solar. Para você fazer mineração, para você fazer a siderurgia, para você fundir esses metais, para você gerar as ligas, para você produzir as baterias, para você produzir as turbinas eólicas, para você produzir as placas fotovoltaicas, para você compensar a falta de qualidade pela intermitência e não confiabilidade dessas energias, para você fazer manutenção das redes de transporte de energia elétrica, substituir os cabos que são metálicos. Para tudo isso, você precisa das energias de origem fóssil, carvão, petróleo e gás natural. Maravilha. Tanto são energias mais caras de se produzir, são energias menos confiáveis, e o Brasil dispõe da energia do petróleo, além de já ter uma grande participação das energias potencialmente renováveis na sua matriz energética. Então, o Brasil não deve se submeter ao uso de energias mais caras e menos renováveis por conta de um discurso do tipo do Acordo Climático Internacional ou do tipo de defesa do meio ambiente. Nós devemos defender o meio ambiente, sim, mas, antes de tudo, a defesa do meio ambiente é a defesa do nosso desenvolvimento e a inserção de amplas camadas da população brasileira ao desenvolvimento. E, para isso, é preciso aumentar o consumo de energia per capita. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, não é um país de 10, 20 milhões de habitantes. Muito bem, Felipe Coutinho. Muito obrigado por você ajudar a gente a compreender um pouco mais dessa questão tão complexa. A gente aguarda a sua volta no próximo domingo. Obrigado, Romulo. Obrigado pela oportunidade. Domingo que vem a gente se fala de como.